Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Podcast Gerar. Eu sou o João Marcelo, sou diretor de relacionamento com os nossos filiados e hoje nós estamos com uma pessoa muito especial que eu vou apresentar já para vocês. O Gerar é o grupo de empreendedores da região de Araçatuba que forma um ecossistema de empresários, empreendedores, executivos que têm um objetivo em comum, que é fomentar o networking e negócios para a nossa região, para que a gente possa crescer cada vez mais. Estou aqui com o Leandro Magalhães Pereira, ele é o CEO da OCP Brasil, consultoria empresarial, tributária. Eu sei que tem uma série de atividades, né, ou seja, de entregas que vocês fazem na sua organização, e gostaria que você falasse um pouquinho, né, de como que foi essa sua história, né, primeiro, quem que é o Leandro, né, e como que surgiu essa necessidade, essa vontade, né, de formar um negócio que tivesse realmente uma entrega e hoje tomou uma dimensão que a gente, né, nem imagina. O pessoal está aqui lá de Araçatuba, mas é OCP Brasil, né, para todo mundo. Exatamente. A OCP Brasil, bom, primeiramente, muito boa tarde. O Leandro começou como um sonhador que ainda no início da década de 90 decidiu estabelecer o que ele queria para o resto da vida. Ele queria entregar soluções. Quando, ainda no início da faculdade, um professor, ele simplesmente chamou na sala de aula e perguntou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Um respondia: quero fazer faculdade para ter um nível universitário, me livrar da prisão. O outro: eu quero passar no concurso. O outro: eu quero ser empregado. E ele perguntou: que dia que vocês vão aprender que vocês querem dar emprego ao invés de buscar serem empregados? E aquilo saltou aos meus olhos como uma oportunidade. A nossa sala era muito grande, 120 alunos, primeiro, segundo ano da Faculdade de Ciências Contábeis aqui em Araçatuba. E aquilo, no meio de 120 alunos, ninguém se preocupava em dar emprego. E ali eu tive o sinal claro do que eu queria na minha vida. Eu queria ir além de simplesmente buscar uma oportunidade de emprego, além de querer passar num concurso. Eu queria gravar o meu nome na história desse ramo que eu trabalho. Depois da faculdade, em 1995, já com alguma experiência no setor industrial, sucroalcooleiro, e também na área de contabilidade e perícia, eu resolvi voar um pouco mais alto. E no dia 2 de maio de 1995, eu abri as portas da OCP. Inicialmente, um escritório de contabilidade apenas, mas a partir de 1999, a convite de dois ex-professores da faculdade, já falecidos, o professor Olavo Manté e o professor Francisco Chiquinho, que era professor de administração, já falecidos ambos, e eles me chamaram para que a gente pudesse começar uma empresa também, uma empresa de auditoria pública, a Contares Consult. Aceitei o desafio e a partir daí nós começamos a evoluir. Apartado do meu escritório, nós tínhamos também empresas de auditoria e começaram a surgir oportunidades de aprendizado na área de auditoria pública e privada e também da auditoria em questões tributárias. Começamos a ser convidados a falar a trabalhar com consultoria tributária e também com a contabilidade tributária, que era algo que vinha começando. No início da década de 2000,
o conceito de contabilidade tributária começou a ser alargado no país. Antes era algo muito restrito a grupos internacionais, as Big Fours, da área de auditoria e consultoria, mas isso começou a se disseminar. Eu falei, gostei disso. Eu disse, gostei disso de verdade. Comecei a buscar a especialização, eu já havia investido na especialização de auditoria, controladoria e perícia, e aí eu fui buscar, mesmo não sendo advogado, eu procurei me especializar em direito tributário e direito processual tributário. Hoje, já completamos 30 anos em 2025, dia 2 de maio de 2025. Estamos prontos aí para mais 30. E esse foi o nosso desafio, um desafio que se renova a cada dia. Um alto desafio, uma oportunidade de aprender a cada dia. Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou um constante insatisfeito. Eu nunca acho que estou pronto para atender. Eu preciso sempre estar melhorando. Lendo sempre, estudando sempre, começando agora uma nova pós-graduação, especialização agora em direito tributário, voltado para os problemas que virão aí a partir de 2027 com a reforma tributária. Um desafio bastante grande. Esses somos nós. Legal. E a gente vai transitar por todos esses temas, e uma das coisas que a gente percebe, né, Leandro, que as empresas elas crescem no esforço, mas sem metodologia, sem estrutura, né? Ou seja, crescer sem gestão e sem controle é bem complicado, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses temas, né? E falar, inclusive, das suas entregas, né? Quais são os problemas que realmente a sua empresa resolve, né? E vamos falar de gestão estratégica, gestão na prática, como que, né, você ajuda, né, as pessoas, né, você resolve, né, às vezes a gente é contratado e fala assim, não, esse aqui é para resolver os meus problemas, né, e que na verdade não deveria, né, mas hoje acaba sendo uma situação em que, pô, tá bom, nós vamos entrar, resolver o seu problema, mas daqui para frente você tem que trabalhar dessa forma, né? Qual é a orientação, como é que você trabalha, quais são as entregas, falar um pouquinho dos seus clientes. Eu sei que você tem muito mais clientes fora do que aqui, e essa é uma grande oportunidade também para que a gente possa falar bastante da OCP. Legal. O conceito de gestão estratégica, não na prática, mas sim conceitualmente, ele prevê uma possibilidade de verificar, averiguar, implementar soluções para que as empresas saiam ou evitem, de forma preventiva, a ocorrência de algum problema. É claro que num país como o Brasil, onde nós temos aproximadamente, entre legislação fiscal, tributária e empresarial, 17 a 18 alterações legislativas por dia, novidades, quer sejam municipais, estaduais ou federal, é muito difícil você manter uma atualização. Então, a gestão estratégica começa primeiramente com a consultoria. Fazer uma detecção, primeiramente uma autocrítica diária e depois o preparo de uma proposta para o empresário, para o empreendimento, para o conceito em si das necessidades que o empresário tem diante dos problemas, os desafios de todos os dias. São desafios inúmeros. E você falou uma coisa interessante, que assim, você entra para fazer o diagnóstico e uma das coisas que é mais importante é o empresário entender que ele precisa fazer uma autoavaliação, que ele precisa entender onde que ele está errando, e às vezes tem essa dificuldade, né? Você enfrenta essa dificuldade também do empresário, de ele não aceitar que talvez ele esteja fazendo alguma coisa fora do conceito, fora do padrão. Por isso que eu falei que o conceito
teórico de gestão estratégica. Se nós voltarmos lá para o filme Tropa de Elite, quando começa a falar sobre estratégia, a palavra estratégia, ela é praticamente a mesma em todas as línguas, em todos os povos, em todos os continentes e países. No entanto, ele nunca termina. Por quê? Aquilo foi intencional, para chamar a atenção do público, que o conceito de estratégia ele é bastante amplo, mas a prática da estratégia ela depende de caso a caso. É por isso que, muitas vezes, e até há alguns anos, havia um conceito entre gestores e consultores e auditores que, muitas vezes, a primeira coisa que nós tínhamos que fazer quando chegávamos numa empresa que estava um problema era mandar os donos da empresa para casa. Vai para sua casa, deixa eu fazer meu trabalho, fazer o diagnóstico sem qualquer tipo de interferência e depois nós trazemos de volta e colocamos o bode na sala. Hoje, a necessidade de formar o empresário, que muitas vezes acredita que está fazendo uma gestão diária da sua empresa, porque muitas vezes ele tem um controle de MD, de movimento diário financeiro, ou porque ele tem lá, contratou várias pessoas para os seus setores administrativos dentro da sua empresa e foi inflando os seus custos. Ele, na verdade, ele tem números, mas não tem gestão. Então, o diagnóstico, muitas vezes, passa, primeiramente, por conhecer as pessoas. Gestão de pessoas. Você é um gestor de pessoas na sua prática diária. E você fazer a gestão de uma empresa, de um empreendimento e muitas vezes hoje de realidades de empreendimentos familiares, que isso está muito em voga, as questões das holdings, o planejamento sucessório, o planejamento tributário pessoal, não só o empresarial, passa por um momento muito profundo do diagnóstico da pessoa. Então, o conceito de análise comportamental do empresário é muito interessante. Fazer a análise do histórico, como ele chegou até ali, quais foram os passos, quais foram os caminhos que ele traçou até chegar ali, são muito importantes. E o que mais nós nos deparamos são com conceitos empíricos. Nenhum tipo de formação, nunca tiraram o véu da frente da realidade do empreendedorismo, do empresário no país, dos negócios no país. Boa parte dos empresários ficam surpresos quando nós apresentamos os resultados diante das realidades que a empresa dele oficialmente apresentou, quer seja para os entes financeiros, quer seja para os entes fiscais, tributários, para o governo, para a sociedade, para os seus clientes. Ele se depara com resultados que poderiam ser muito maiores. Mas diagnosticar e convencer dessa necessidade do diagnóstico é o primeiro passo, e eu posso dizer que é o passo mais difícil de se dar, é como ensinar uma criança a dar os seus primeiros passos. Muitas vezes nós precisamos empreender um pouco mais de tempo, de paciência, pegar nas mãos mesmo do empresário para que ele possa dar o primeiro passo e os próximos aí. Ego. O grande problema, muitas vezes, dentro do empreendedorismo, é o ego. Por isso que a gestão estratégica, ela passa, na prática, pelo conceito de gestão de pessoas, gestão de expectativas. Os empresários, muitas vezes, eles têm expectativas materiais, e não a construção de renda, receita e capacidade de geração de recursos e riquezas de forma contínua. Muitas vezes ele precisa
resolver um problema imediato e ele acha que gestão estratégica é resolver o problema daquele momento, sem se preparar para aquilo que vem no dia de amanhã, de forma antecipada, de forma conceitual e de forma adulta. Ou seja, muito esforço, mas sem método, sem planejamento estratégico, a gente não chega a lugar nenhum, né? E você falou um ponto bem bacana, de alinhamento de expectativa, né? De quando você entra numa empresa, faz o alinhamento com o dono da empresa para falar assim, olha, nós vamos fazer o diagnóstico e diante do diagnóstico nós temos XY entregas, né? Eu tenho até ajudado algumas empresas, né? E nesse sentido, antes de contratar, está sendo feita uma carta de alinhamento de expectativa junto com a proposta de emprego para que realmente a pessoa tenha o foco, aquilo que realmente ela tem que entregar. Porque muitas empresas, elas contratam, foi que nem você falou, pô, vai inchando a empresa, mas não sabe o que vai cobrar do funcionário, a empresa está crescendo desordenadamente, mas não tem um planejamento estratégico, não tem uma gestão de pessoas, que isso é fundamental em qualquer negócio. O empresário hoje ele trabalha apagando incêndios. Isso é muito triste, porque no momento em que você está somente apagando incêndios, as oportunidades estão passando diante de você, oportunidade de comprar melhor, de vender melhor, de pagar melhor, de contratar melhor, de fazer o seu negócio de forma mais bem estruturada, bem mais planejada, bem formada. Os desafios que o empresário tem hoje, quando ele vai trabalhar a gestão da sua empresa, ele tem que administrar os problemas pessoais, os problemas financeiros, os problemas das pessoas que o circundam, os interesses das pessoas que o circundam, os interesses do mercado, as realidades financeiras de microeconomia, macroeconomia, e diante disso, ele acaba se sentindo refém de pessoas que muitas vezes sabem menos do negócio dele do que ele mesmo. Eu tenho exemplos de empresários que, sem formação acadêmica, ali no acerta e erra, acerta de novo, erra, uma hora acerta um pouco mais, outro menos, o método da tentativa e do erro, que eles até construíram um bom patrimônio, mas muito aquém, muito inferior àquilo que eles poderiam ter feito de uma forma muito bem planejada. Já é um ensinamento de mais de 2000 anos que se você não planeja direito, se você vai começar a construir uma casa, se você vai ter condições de terminá-la, você vai passar vergonha. Entendeu? Isso vem como um aprendizado muito importante para quem quer trabalhar fazendo a gestão da sua própria vida, a gestão dos seus negócios, ou a gestão dos negócios de outras pessoas que venham a confiar nele. É algo muito fundamental. E toda a realidade da gestão estratégica e muito bem montada, ela é muito basilar. Você precisa se preocupar com o fundamento das coisas. Porque muitas vezes você olha para uma pessoa que quer ter uma empresa com 300, 500 empregados, tá? Mas ele não se preocupa em pavimentar a base, a infraestrutura, os alicerces daquele negócio. E ele começa gastando mais dinheiro, porque ele vai caminhar 6 meses e já vai começar a ter problemas financeiros, porque dinheiro não dá em árvore. Ele vai caminhar mais 6 meses achando que está sendo bem assessorado por uma pessoa que sabe realmente bem menos do que ele, do próprio negócio. E não dá para você fazer a gestão do negócio sem entender aquilo. Hoje, a OCP Brasil, depois de mais de 30 anos
de portas abertas e um pouco mais do que isso, de experiência, nós podemos dizer que nós já experimentamos de uma boa parte dos ramos de atividade, tanto aqui em Araçatuba, como no estado de São Paulo e em todo o território brasileiro. A OCP, ela começou como um escritório de contabilidade, como eu disse, depois ela se tornou uma organização contábil e de consultoria, e depois ela abriu o leque para outros estados. E uma realidade muito própria de alguns estados é trabalharem de forma amadora. Os empresários, os profissionais são muito amadores. E a gestão de uma empresa, de um negócio, de uma vida, de uma realidade, de uma família, é bem como no casamento. Você precisa olhar bem o que você faz todos os dias. Mais de uma vez. Quando você acorda, quando você se propõe a ir para o seu trabalho, ir para o seu estudo, ir para as suas realidades domésticas, que são trabalhos muitas vezes que precisam muito mais de uma gestão diária, porque são diários, são repetitivos e muitas vezes é o que dá estrutura lá fora. Então, amadorismo não serve para essa realidade. Se nós pegarmos como exemplo o que nós temos aí hoje, aquilo que se chama de reforma tributária, ninguém sabe aonde começa e no que vai dar, porque ninguém sabe aonde quer chegar, exceto o governo federal, que é quem vai fazer a administração de toda a arrecadação em ano político. Isso é muito interessante, porque ele vai poder pressionar governadores, prefeitos, deputados, a apoiarem ele, porque senão ele não vai liberar recurso, e sem recurso você não elege ninguém. A reforma tributária é o maior desafio nos últimos 60 anos. A reforma tributária é o maior desafio para a gestão estratégica, a gestão de realidades, a gestão de destinos, porque mudou completamente. Muitas pessoas achavam que queriam chegar em 2027, 2028, dentro de uma perspectiva ou de uma expectativa de crescimento do seu negócio. E se deparam em 2023, 2024, com uma reforma tributária que, como boa parte dos brasileiros não acredita que aquela norma que foi criada ela vai pegar, mas essa já nasceu para pegar, porque ela representa um controle de arrecadação. Ninguém se preparou. Ninguém se preparou para isso. Eu me recordo que a primeira vez que eu ouvi falar sobre reforma tributária, ainda em 2023, em conversas com alguns colegas da área de consultoria de créditos tributários, alguns estavam muito céticos em relação à legislação. E hoje nos procuram. E aí, Leandro, o que nós precisamos fazer agora? E aí, OCP, o que vai ser disso agora? E é bem legal porque eu até te perguntar aqui, você já acabou identificando alguns erros básicos que o empresário acaba que está iniciando, alguns que já estão há um certo tempo, alguns erros básicos que eles acabam tendo, né? E como que eles podem identificar isso logo no início? Na verdade, a minha pergunta é, qual é o momento de buscar a ajuda, né? Seria, porque muita gente pede, às vezes, para abrir a empresa, mas aí depois ele acha que ele sabe tocar, né? E aí é que nem você falou, chegou aos 44 do segundo tempo e fala assim, Leandro, o que eu faço? Qual que é o momento da empresa estar buscando, dentro, lógico, das suas possibilidades, ajuda? A razão entre possibilidade e necessidade de ajuda é uma razão inversa. Tá? Então, o momento de buscar essa ajuda é agora. Não dá para esperar amanhã. Quem esperar o dia de amanhã, quem esperar para
o segundo semestre ou para o mês que vem, para buscar uma ajuda, porque na verdade isso é uma ajuda. E poucas pessoas se prepararam para essa ajuda. Eu me recordo que num curso, numa imersão que eu fiz ainda em 2023, uma das perguntas primordiais é: e aí, o que vocês vão fazer agora? A pergunta para o empresário não é essa. A pergunta para o empresário que precisa de uma gestão estratégica é: o que você fez até agora? Porque muito daquilo que ele fez vai ditar aquilo que ele tem de capacidade de solução imediata e de reação para aquilo que ele precisará fazer hoje ou amanhã. Hoje e amanhã. Então, a resposta para essa pergunta é agora. O momento de buscar ajuda é agora, sem olhar para trás, sem se preocupar com aquilo. Eu não fiz, e ficar com aquela autocomiseração de eu não fiz, eu deveria ter feito e eu sou responsável. Sim, você é responsável. E aí, o que você vai fazer com isso agora? Você está com a batata quente na mão e você precisa resolver. Você tem um hall de clientes, um hall de fornecedores, você tem um número de empregados e de colaboradores e a sua própria família, e você e a sociedade, a sua responsabilidade social. O que é que você vai fazer agora? Você vai ficar chorando, lamentando, ou você vai dar o primeiro passo na solução? Então o momento é agora. O tempo é já, é o dia que se chama hoje. Deixar isso ao bel prazer do tempo é simplesmente sacramentar o fim da sua empresa. Mas assim, você tem percebido, e eu até acho que sim, que tem muita gente ainda que não tá, ou seja, não tem nem ideia do que é essa reforma tributária e o que vem por aí e acha que nem você falou, não, ao bel prazer eu vou esperar ver o que acontece. Como é que você tem visto isso no mercado? Marcelo, foram 5 anos, foram 2 anos de curso técnico contabilidade, 5 anos de faculdade, 2 anos de especialização na área de auditoria, mais a especialização em direito tributário, direito processual tributário, outros cursos, imersões, estudos, livros, literatura, ao longo desses 30 anos. E imaginar que o empresário vai conseguir interpretar isso em poucos meses é uma ilusão bastante dura de se descobrir o resultado negativo disso depois. O que o empresário precisa hoje, e aqui eu não estou fazendo uma mera publicidade do nosso trabalho, mas olhando para aquelas empresas que já passaram pela OCP Brasil, pelos consultores que nos ligam semanalmente, os empresários, os empreendedores, até profissionais da área do direito, da área da economia, da área da administração, nós nos deparamos com a realidade de que, se você não buscar alguém que saiba, que tem autoridade sobre aquilo que está falando e sobre aquilo que vai fazer para a sua empresa, muita gente vai ficar para trás. E isso desperta o mercado também, uma oportunidade para quem hoje está no banco de uma faculdade, está trilhando ou vai decidir, está em fase de decidir o que quer fazer da vida, na sua vida acadêmica e depois na sua vida profissional, é buscar uma boa faculdade, é buscar empreender na sua própria vida, num estudo que realmente vale a pena. Para o empresário, como o momento já é hoje, e cada empresa que começar, que nascer, ela precisará disso também, tá? Um dia, para ilustrar isso, eu estava numa reunião de vinhos no Core em São Paulo, e no final
um empresário chegou perto de mim assim e falou: e aí, Leandro, o que você faz? Eu falei: eu resolvo o problema dos outros. Eu resolvo problemas dos outros. Você resolve o problema dos outros? Não, então eu não preciso de você na minha empresa. Eu tenho uma grande transportadora que atua em todo o território nacional e parte do Mercosul. Eu falei: eu atuo aí também. E nós estamos legais, nós não precisamos de você. Isso era uma quarta-feira. No outro dia, pela manhã, eu tive uma reunião com um advogado tributarista em São Paulo. Ele falou assim: olha, eu preciso conversar com você, porque eu estou com uma empresa aqui que está com um problemaço, um procedimento fiscal federal, estadual lá dentro, e com a possibilidade de um auto de infração de mais de 100 milhões de reais. A hora que ele citou o nome, era justamente a empresa daquela pessoa que falseou a sua própria necessidade. Então, a autocrítica do empresário, ela precisa ser real. E o empresário não consegue fazer isso sozinho, porque muitas vezes ele está tão envolvido nas realidades diárias da empresa dele, nos desafios diários da empresa, desafios de ter que pagar fornecedor hoje, ter que pagar folha de pagamento, ter que antecipar duplicatas, que a primeira coisa que ele pensa é: eu simplesmente vou fazer a gestão da minha empresa, vou resolver os meus problemas, deixando de pagar imposto ou dando calote em alguém. E essa é o que nós chamamos de a decisão mais arriscada é a mesma coisa de você fazer uma roleta russa ao inverso. Você tirar somente uma bala e achar que você todas as vezes vai acertar somente ali onde não tem munição. E para ele, às vezes, ele acha que é normal, né? Ele fala assim: não, eu não tenho esse problema, eu tenho uma equipe por trás disso que está cuidando disso, mas na verdade eles estão cuidando de uma série de coisas, de impostos, de regras fiscais, de questões que talvez a empresa não tenha cumprido, mas que ele às vezes acha normal. Mas a normalidade disso vai até um certo ponto, né? Porque chega um determinado momento que aí é o que ele falou: não, vou esconder porque para mim é normal, mas na verdade ele estava buscando ajuda, né? Precisava de muita ajuda, né? Muita ajuda, mas muitas vezes o empresário ele não quer pagar por aquilo. Ele fica tenteando em cima de realidades que ele possa ajustar ao caixa dele. E é justamente nesse momento que ele coloca o caixa dele em risco. Quando nós nos deparamos, nós estávamos fazendo a consultoria num grande grupo, uma empresa de mais de 50 anos no ramo de para-brisas, na região de Jundiaí, e nos deparamos com um empresário que era uma pessoa assim fantástica, uma doçura, se preocupava com os empregados, se preocupava com os fornecedores, se preocupava com os clientes, mas ele estava pagando muito caro na infraestrutura, no back-office administrativo dele. Tá? Aquilo que ele chamava de gestão nada mais era do que empreguismo. Ele tinha lá dentro da empresa, dentro do Parque Fabril, 100 empregados, e ele tinha 40 dentro da área administrativa. Então, mais de 40% da força de crescimento dele estava empregado na área administrativa dele, em que ele achava que ele estava resolvendo o problema. E nós nos deparamos na oportunidade com um problema de 353 milhões de reais. Uma dívida que, quando nós chegamos, ele olhou assim e falou: isso é impagável. E ele pagava um contador, uma pessoa muito agradável, mas que não entregava. Ele pagava um financeiro que não entregava. Ele pagava um sistema, um ERP, que não entregava. Então, trabalhar com aquilo que não te entrega resultado é colocar o seu caixa em risco. Existe até também um livro agora que está muito em voga, que diz que o caixa é o senhor. Porque na realidade se você não persegue o caixa de forma inteligente, consciente, você não consegue fazer nada no dia de amanhã.
Olha lá se você conseguir resolver o dia de hoje. Mas como o empresário ainda não entendeu que o dia de amanhã é tão ou mais importante do que o dia de hoje, ele esquece o planejamento. Ele esquece um planejamento financeiro, ele esquece um planejamento de compras, um planejamento do setor comercial, ele esquece um bom planejamento e uma boa transição de tomador de crédito junto às instituições financeiras para gerador de riqueza real. Em 2003, eu cheguei na minha gerente do banco, entreguei os meus talões de cheque pessoais, os meus talões de cheque da minha empresa, os meus cartões de crédito e uma declaração dizendo que eu abria mão de todos os créditos que eu tinha junto ao banco, inclusive de desconto de duplicado. Na época era muito bom, me gerava uma tranquilidade bastante grande. E a gerente da minha conta falou assim: mas o que você vai fazer? Eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho. Dia após dia, eu vou organizar e trabalhar com aquilo que eu tenho. Então, quem vai trabalhar com gestão e não fez isso na própria realidade da sua empresa, da sua vida pessoal, ele não vai conseguir implementar isso no negócio. Ele não vai conseguir implementar isso no seu dia a dia. Existem alguns livros, alguns materiais, alguns autores. Eu gosto muito do professor Felipe de Aquino, que apesar de ter uma sequência de escrita e de edição na linha da cristandade religiosa, mas ele cria alguns livros, ele escreve alguns livros, ele tem um muito importante que o título é Como Resolver os Problemas da Vida Íntima. E isso, os problemas da vida íntima envolvem também os seus negócios. Envolve também as suas decisões que podem comprometer o seu patrimônio, o patrimônio da sua empresa, o patrimônio da sua família. Daqui a pouco nós podemos falar também sobre a questão de proteção patrimonial, que hoje também é um fator que tem sido muito trabalhado, até mesmo após a reforma tributária. Mas resolver os problemas diários, quer seja dentro da sua realidade pessoal, quer seja dentro da sua realidade empresarial, não é uma coisa fácil. E pedir ajuda, reconhecer que você precisa pedir ajuda e buscar uma ajuda efetiva, é a decisão que pode salvar, que pode estabelecer no dia que se chama hoje, no momento que se chama agora, o primeiro dia de sucesso da sua empresa. O primeiro dia dos desafios começarem, ao invés de você correr dos desafios, correr dos problemas, você começar a prevenir a ocorrência desses problemas. Quando nós falamos de consultoria, auditoria preventiva, é justamente antecipar os problemas. Legal. 99% dos empresários no Brasil, eles só reagem, eles não agem. E essa atitude, esse ânimo apenas reativo, ele sacramenta muitas vezes anos e anos de dificuldade, até que se supere uma decisão mal tomada no dia que se chama hoje. Que muitas vezes envolve uma economia financeira boba em se contratar quem não está preparado para tratar de uma realidade que você não tem tempo para estágio, você não tem tempo para um aprendizado. Você precisa sair e dormir hoje num conhecimento empírico e amanhã ser tratado de forma, acordar e ser tratado já de forma profissional. E essa decisão o empresário precisa tomar agora. É uma decisão pessoal, olhando sim para o seu caixa, mas olhando principalmente para a necessidade do seu negócio. Bacana. Fiquei muito contente quando você trouxe aí algumas bibliografias, alguns livros. Eu até ia pedir para você, mas eu gostaria que você
comentasse e fizesse aí alguma recomendação desses livros que você trouxe aí, que são aí algumas bíblias de bolso, ou que tem que ficar na cabeceira da cama, que você comentou comigo. Bom, começando propriamente sobre a questão que muitas pessoas acham que é o fim da realidade, mas é o primeiro passo, é um livro que eu realmente gosto. Põe a ordem no seu mundo interior. Eu não sou vendedor de livros, não trabalho com isso, mas é um livro que ajuda bastante. Eu já o consultei, já li e consulto muitas vezes, porque não existe uma vacina para a falta de gestão. Você precisa vigiar diariamente. Temos também a nova lógica do sucesso, do Dr. Roberto Chiniachik, para quem quer acelerar o seu conhecimento de estratégia de gestão. É um livro, nenhum desses livros são livros caros. E nós temos também A Caixa Preta da Governança, da Sandra Guerra. É um livro que eu recomendo para os gestores, porque ele lança justamente os desafios e as realidades do hoje. Ele chama a sua verdade para a mesa e coloca o seu problema, o seu ego diante de você, aonde você se depara com a sua necessidade real de governança, que nada mais é do que a gestão estratégica das suas realidades. E quando a gente fala de governança, a gente está falando de planejamento estratégico para que a gente consiga planejar o hoje para se sustentar no futuro, mas também tem as empresas, principalmente algumas familiares, que elas descuidam um pouco dessa governança e do plano de sucessão, né? Como é que você já tem lidado com esse tipo de cliente, né? É um problema ou é fácil? Está sendo fácil hoje? A mudança de critério, ela nem sempre é fácil. Muitas vezes ela é um desafio de convencimento. Fatores de realidade comercial e algumas propagandas aí falando de hold, de planejamento sucessório, trouxeram esse assunto aos holofotes. Hoje pela manhã mesmo eu tratava com um casal que durante anos de muito trabalho, de muito empenho, eles se depararam com uma composição patrimonial bastante importante, bastante aquinhoada. E eu perguntei a eles, vocês já se preocuparam ou vocês já se interessaram por um planejamento sucessório? Eles falaram, nós vamos passar para as nossas filhas o nosso patrimônio aos poucos. E aí eu comecei a fazer algumas contas para eles, mostrar ali num rascunho, e ao final de 10, 20 minutos de exposição, eles falaram, nós não estamos preparados para a sucessão patrimonial. Nós achamos que nós tínhamos tudo sob controle. E agora, em 20 minutos, você nos convenceu que nós não estamos controlando nada. Nós estamos seguindo a maré. Que é um assunto que eles falam, não vou nem tocar nesse tema porque não é hoje, tá longe, ou não me preocupo porque eu tenho uma estrutura... a estrutura familiar é uma coisa, a empresa é outra. E as duas estão intimamente ligadas. Intimamente ligadas. Você, empresário, pode entrar lá no seu contrato social e lá já traz uma ou duas cláusulas que falam de sucessão, que é um princípio contábil e comercial muito antigo, que é o princípio da continuidade da pessoa jurídica. Então, o seu negócio, ele nasceu para continuar, ele nasceu para superar a sua existência e passar para os seus herdeiros.
E muitas vezes as pessoas não olham para isso com a propriedade e com o cuidado necessário. Mas a sucessão do patrimônio pessoal está intimamente ligado com a sucessão empresarial. Um bom planejamento sucessório, ele traz alguns benefícios. O primeiro benefício que ele traz é a organização. E onde não há ordem, não há progresso. Se nós olharmos para a nossa bandeira, está justamente nessa sequência: ordem e progresso. Você precisa ter ordem para depois você ter progresso, e não o inverso. E quando as pessoas se deparam com essa realidade de necessidade de organizar a sua vida e organizar a sua sucessão, o dia de amanhã, e não simplesmente falar assim, não, quando eu morrer vocês se viram. Porque essa é uma realidade, né, muito antiga. Não, eu me deparo com isso todos os dias. Todos os dias. Ontem mesmo eu estava em São Paulo, no meu escritório, nós estávamos falando sobre isso. Eu atendi 2 clientes que estavam, 2 empresas, 2 grandes empresas. Uma hoje que, por falta de um bom planejamento sucessório, os 2 herdeiros herdaram uma dívida de 2,4 bilhões de reais, só da parte tributária. E dentro do grupo empresarial, 23 empresas, uma RJ muito pesada. E nós fomos orientando o pessoal e o empresário, o gestor, o herdeiro administrador, para que ele fosse não cometendo o mesmo erro com os filhos dele, consertando hoje aquilo que ele poderia deixar de problema maior. O outro empresário que tem uma empresa na cidade de Carapicuíba e outra no Rio Grande do Sul, nós estávamos conversando e ele falou, o que eu vou fazer agora com o meu patrimônio? Eu falei, você vai organizar. Como? Me passe o que você tem e eu te devolvo o primeiro rascunho da solução, da possibilidade de solução. E nós vamos construir isso juntos. Você com conhecimento do que você tem e nós, com a OCP Brasil, com conhecimento daquilo que é possível dentro do princípio da legalidade. Esse é um fundamento da OCP Brasil. Tudo que a gente faz, nós fazemos dentro do princípio da legalidade. Então, nós enxergamos as possibilidades, as lacunas que a legislação apresenta e entregamos ao empresário a melhor solução. Perfeito. Leandro, a gente está caminhando aí para o final, né? E aí eu gostaria que você desse aí, assim, né? Eu sei que você falou muito de organização. Qual que é o conselho que realmente você passa, né? Quer passar diretamente para os empresários de hoje que estão com algumas dúvidas, que têm um problema, mas não tem a autocrítica, né? A autorreflexão, né? Precisa de autoconhecimento para aceitar que está com um problema, para que ele realmente possa ter sucesso. Dar continuidade ou daqui para frente, né? Eu vou falar para o empresário. O seu negócio não precisa de amadorismo. Precisa de um comportamento sério e que respeite as realidades do seu negócio, mas também que possa te entregar um resultado positivo, um resultado verdadeiro, maduro e que tenha continuidade. Arriscar o seu negócio é colocar em risco tudo aquilo que você lutou até o dia que se chama hoje. Conhecimento empírico é algo que serve até determinado momento. Mas conhecimento técnico, o preparo e uma boa orientação, olhando para a legalidade e para a realidade de cada negócio, de cada empresário, essa decisão talvez seja o desafio que vai te separar, que vai te levar para um outro nível e te separar daquelas empresas que em 6 meses ou no máximo 2 anos estarão com as suas portas fechadas. Não brinque com o seu negócio. Legal, Leandro. Eu queria agora que você reforçasse, né, quais são
as entregas, quais são os serviços que são oferecidos pela OCP, né? Desde do pequeno, do médio até o grande empresário, né? Quais são as soluções que a OCP entrega? Todo porte e tipo de empresa, todo ramo de atividade, para nós, na OCP, é tratado da mesma forma. Nós temos a mesma preocupação, o mesmo cuidado, a mesma atenção para todos os negócios. Hoje, nós somos uma empresa que não foge das suas origens, então, nós somos um escritório de contabilidade, nós somos uma organização contábil, melhor dizendo, e nós somos uma empresa de consultoria tributária e de gestão empresarial. A auditoria, ela faz parte do nosso negócio, faz parte da nossa gênese, faz parte do nosso DNA. Então, o que nós entregamos ao empresário é a oportunidade, é a capacidade dele se dedicar ao core, ao cerne, à realidade verdadeira e principal do negócio dele. E a parte administrativa, nós cuidamos. Nós entregamos qualidade. Nós não oferecemos algo ilusório. Nós entregamos soluções. Bacana. Essa é a OCP Brasil. Maravilha. Eu falei aqui com o Leandro Magalhães Pereira, ele é o CEO da OCP. Para mim foi um prazer enorme estar recebendo você aqui. Já conheço há um certo tempo, né? Sei, né, da grandiosidade da empresa, né, e da responsabilidade que você tem perante a sua organização e principalmente perante aí a sua família, tá? Então, agradeço de coração aí a sua participação e desejo muito sucesso para você. Eu que agradeço a oportunidade e, novamente, eu gostaria de reforçar. Se você ainda não faz parte do Gerar, venha. Realmente vale a pena. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Gerar. Obrigado. Esse foi o Gerar Podcast, onde empresários se conectam e a nossa região cresce. Muito obrigado e até o próximo episódio.